questão 2, habilidade 24. Aí a gente vai querer saber quais foram as estratégias argumentativas usadas nos dois textos que nós lemos. Vamos ver se vocês acertam essa questão. Vamos tentar fazer rapidinho. A pergunta é a seguinte: estratégias argumentativas são todos os recursos, verbais ou não verbais, usados para envolver o receptor da mensagem, para impressioná-lo, para convencê-lo melhor, para persuadi-lo mais facilmente, para gerar credibilidade. Por isso que na redação do Enem você utiliza argumentos, você utiliza estratégias argumentativas para você tirar 1000 na redação. E o Fábio já agendou comigo, antes do Enem, eu vou dar para vocês uma aula de redação, para vocês tirarem 1000 na redação do Enem. Com todas as dicas, você vai sair daqui com a sua redação pronta. Uma redação que dá certo para qualquer assunto. Não percam, vai ser a aula mais importante, porque a redação vale 1000. E eu quero que vocês tirem uma nota acima de 800 na redação. Então, vocês não podem perder a nossa aula sobre redação. E não tem material escrito não, porque isso é segredo de Estado. É só para quem vier, só para quem estiver aqui. É o presente de conclusão, que é de conclusão do curso para vocês entrarem na universidade. Certo? Não pense. Mas veja bem, aí na redação, nós temos que ter as estratégias argumentativas para convencer que o que eu estou dizendo faz sentido. Isso nós usamos no dia a dia, quando a gente conversa com alguém. A gente justifica. Por exemplo, quando eu disse para vocês que dentro da mente da gente tinha um computador de última geração, o que foi que eu fiz? Eu utilizei argumentos para mostrar para vocês que o que eu estava dizendo era verdade. Que a gente se lembra de coisas que às vezes nem são interessantes e que a gente nunca estudou. Porque a nossa mente é mais importante do que o que a gente possa imaginar. Dentro da nossa mente está a resposta para tudo. Bom, então ele diz aí, nos dois textos da questão anterior, os dois textos que nós lemos, a estratégia argumentativa a que os autores recorrem está essencialmente focada. Vamos ver quem acertou. Nós temos aí, opção A, no uso de argumentos de autoridade. Pessoal, o que é um argumento de autoridade? Veja se você sabe. Se você não sabe, vai revisar agora ou vai aprender agora. O argumento de autoridade é quando eu cito no texto que uma pessoa muito importante, ou uma pesquisa de uma enciclopédia muito importante disse aquilo ali. Por exemplo, eu disse para vocês que a mente da gente era um grande computador. E eu disse, só 2% da nossa mente é conhecido. 98% da nossa mente é incógnita. Qual foi o argumento que eu utilizei para convencer vocês do que eu estava dizendo? Eu usei um argumento estatístico, porque eu falei de porcentagem. O argumento de autoridade é se eu dissesse, olha, Freud, um dos maiores referenciais da psicologia, mas se eu citar um texto de Freud, eu estou usando um argumento de autoridade. Mas aqui no texto, eu poderia também usar um argumento de exemplificação. Quando eu dou exemplo de como as pessoas falam. Eu poderia dar um exemplo de comparação. Quando eu comparo o que uma pessoa diz com a outra pessoa diz. Sabe quem é que usa esse argumento de comparação? Os pais da gente. Lembra que a gente conversou no último encontro? E ele dizia assim, minha filha, pelo amor de Deus, estude. Você é podre de preguiça. O seu primo, da sua idade, a comparação. A filha da minha amiga passou da primeira vez. Também não vivia na internet. Você só sabe dormir e comer. Compensação, está aí o povo trabalhando e você dormindo. Eu saí de casa para trabalhar antes de 4 da manhã e você vai dormindo até às 10. O que é isso? É um exemplo. Está falando de exemplo, está comparando a sua vida com a vida dela ou com a vida de alguém. Estão entendendo o que é um argumento? E o argumento de autoridade é quando uma pessoa importante, uma pesquisa importante, uma autoridade no assunto falou a respeito dele. Então essa opção A está descartada, porque aí ninguém teve argumento de autoridade. Opção B.
está focado na comparação entre a fala de representantes de diferentes níveis sociais. Na 2, sim, mas na 1, não. Na 1 ele diz, tanto a pessoa pode ser da classe alta, da classe baixa, todo mundo diz, me deu arroz. Quando não diz, me passe. Me passe a carne, é como se a pessoa fosse esfregar, passar a carne em você, né? Me passe a carne. Lembra do que a gente aqui? Quando o aluno pede para sair e diz, professor, deixa eu ir no banheiro. E no banheiro ele montado, ele em cima do banheiro e o banheiro andando. Ele não vai no banheiro, ele vai ao banheiro. Professor, vai ali da mamãe, está mandando eu montar na mãe dele. Olha aí. Né? Pessoal, vamos na minha namorada hoje, que é o aniversário dela. E a turma está ganhando presente. Cuidado, ó, português é uma coisa. Você pode colocar sua vida em jogo se você não conhecer o português. Quem vai a algum lugar. E eu vou na casa da fulana só se ela morar no trailer. Porque aí a casa vai andando e você vai junto. Então aqui no caso, item 2, ele não está fazendo uma comparação nos dois textos. Então anulou. Opção C. Está focada na exemplificação de possibilidades de manifestação da linguagem. É a opção correta. Vocês viram que no primeiro texto ele fala que a linguagem pode se manifestar de duas maneiras e que a gramática aceita os dois. E no segundo texto ele fala das possibilidades linguísticas. Hoje, para a linguística, vamos revisar. Não existe o certo e não existe o errado. Existem as variedades linguísticas. Quando eu digo nós vai, nós viu, esse nós vai, nós viu, comunica alguma coisa? Comunica. Então é linguagem. É uma forma de linguagem. Certo? Professor, mas se eu fizer assim na redação, na hora de uma prova, a gente vai usar que tipo de linguagem? A linguagem formal. Por isso que eles dizem que tem que ser uma linguagem formal e em língua portuguesa. Vocês sabem por que eles colocam que é em língua portuguesa? Porque existem pessoas que moram nas regiões fronteiriças e que misturam o português com o espanhol. Ou às vezes a gente vê redação que tem palavra em tupi-guarani, dos índios, das tribos indígenas. Então por isso que eles pedem, eles colocam no enunciado que tem que ser uma redação em língua portuguesa. Item D, ele está dizendo que é focado nas consequências da flexibilidade do texto, não está falando das consequências disso não. Ele está falando só nas possibilidades. E o item E, em dados estatísticos. Ele não citou estatística, então a opção correta é a opção C de casa. Gente, para resolver a questão 3, eu vou aproveitar e vou conversar com vocês sobre um assunto que é importante também para outras provas. Porque o conhecimento do Enem, ele precisa ser interdisciplinar. Eu digo uma coisa, vocês estão acompanhando pela televisão, está faltando água em São Paulo? Sim ou não? Sim. A floresta amazônica tem alguma coisa a ver com isso? Tem? O que tem a ver o fato de a gente arrancar uma árvore em Manaus e falta água em São Paulo? Tem relação? Tem ou não tem? Professor, tem. Se eu não sei, eu vou aprender agora. Vai, vamos ver. Olha aqui. Veja a questão 20, a habilidade 23, da questão 3. Essa habilidade 23 diz o quê? Inferir, deduzir, né? Em um texto, quais são os objetivos do seu produtor. Quando a gente escreve um texto, a gente tem um objetivo. E a gente precisa saber qual é o objetivo do produtor do texto. Quem é seu público-alvo? Para quem foi que eu escrevi esse texto? Pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Vocês estão vendo o que aí? Uma torneira, saindo água. Estão vendo as árvores secas? E vamos ver se a gente consegue ler o que está escrito aí. O professor está muito pequenininho. Essa questão foi questão do Enem. Aí eles colocaram na questão que eles queriam escrever. Vamos ver. Depois a gente volta. Eles colocaram o seguinte: a Fundação SOS Mata Atlântica, através da imagem que serve de base para essa campanha publicitária,
que contém os textos. Na torneira está escrito assim: vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica. Se ele está perguntando se nós vamos lavar as mãos, o que é que eles estão querendo dizer com isso? Que a gente precisa fazer alguma coisa. O que é lavar as mãos? Quando você tem um problema que você diz assim: eu vou lavar as mãos em relação a isso. O que é lavar as mãos? É não fazer nada, é deixar por menos. Então aí ele está perguntando: você vai lavar as mãos para esse problema? E depois ele diz, e na parte inferior: exija dos governantes ações concretas contra a destruição do meio ambiente. Então ele está perguntando se a gente vai ficar sem fazer nada. Ele está pedindo que a gente faça alguma coisa. E ele está orientando o que é essa alguma coisa: cobrar dos governantes políticas que preservem o meio ambiente. Vamos ver qual dessas opções vocês marcariam. A pergunta é, através da imagem que serve de base para essa campanha publicitária, aí tem os textos que nós lemos, né? Exija ações concretas dos governantes contra a destruição do meio ambiente. O que é que eles estão querendo dizer com isso? Qual é a intenção desse texto? Eu quero ouvir a opção de vocês antes de eu dar a resposta. Se olhar pelo gabarito, qual a opção vocês marcaram? Vocês estão vendo como é fácil? Por que que não é a opção A? Vamos tirar as dúvidas. Opção A: cumpre o papel de intimidar as instituições governamentais. Como é que uma campanha vai intimidar uma instituição governamental? Não é assim que se consegue as coisas. Às vezes é até feio, como a gente vê aí nas campanhas políticas, um falando mal do outro, né? Você vê nas tecnologias de informação, o povo coloca uma foto de um jumento, aí diz: só um jumento vota em fulano de tal, ou só um burro vota em ciclano. Gente, a burrice na democracia não é você não poder escolher um candidato. A burrice é você não aceitar na democracia o voto do seu colega, o voto do seu amigo. Todo mundo tem o direito de votar em quem quer. Todo mundo tem a sua opinião, o seu posicionamento. Tudo bem que as pessoas votem de uma forma diferente, que tenham religiões diferentes, que possam fazer escolhas diferentes, mas isso não dá o direito de chamar o outro de jumento nem de burro, né?